Na 34, dia 2. Suprimento matinal. 1 P5 para 2-4. Apacentai o rebanho de Deus entre vós, supervisionando não por constrangimento, mas voluntariamente, segundo Deus, nem buscando ganho vergonhoso, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Após os crentes serem regenerados e receberem Deus como sua vida eterna, ainda precisam receber o apacentamento na vida de Deus. Em sua salvação orgânica, Deus Pai da Trindade Divina primeiro nos regenera por meio de Deus Espírito e, então, nos apacenta em Deus Filho como nosso pastor a fim de crescermos e existirmos em sua vida pela eternidade. Conforme é mencionado em 1 Pedro 2:2, apacentar inclui alimentar, assim como a mãe que amamenta o bebê para que ele cresça. Dessa maneira o Senhor Jesus comissionou Pedro a alimentar os seus cordeiros e a apacentar o seu rebanho por ele, João 9:15-17. Ele também levantou alguns como Pedro para serem seus pastores representantes a fim de alimentar seus cordeiros e apacentar o seu rebanho, EF 4:11 da manhã. O aspecto orgânico da salvação de Deus, pp. 31-32. Leitura de hoje. Nada, nem mesmo a pregação do Evangelho, é mais exigente do que apacentar. Tal como acontece ao criar uma criança, tudo o que diz respeito ao apacentamento não depende de nós, depende dos novos crentes. Não podemos dizer que não temos tempo ou que não é conveniente. A maneira do cristianismo é contratar um pastor para apacentar a igreja. Não é a isso que nos referimos quando falamos de apacentar. Alguns podem argumentar que apacentar é um dom que nem todos os irmãos possuem. Contudo, ninguém diria que criar uma criança é um dom que alguns têm e outros não. Todos os pais, sejam eles inteligentes ou insensatos, têm o talento de criar os filhos. Parêntese que abre ... Parêntese que fecha. Mediante o nascimento espiritual, todos os membros na igreja têm o dom de apacentar. Afirmar que não temos o dom de apacentar é anular o nosso nascimento espiritual. A fim de ser os membros adequados e normais da igreja na restauração do Senhor, temos de ter uma vida diária do Evangelho e temos de contatar o Senhor para que Ele nos mostre quem deve estar sob o cuidado do nosso apacentamento. Temos de aprender a ouvir os outros a fim de perceber a sua verdadeira necessidade e situação. Isso exige que paremos os nossos próprios pensamentos, conceitos, sentimentos e falar enquanto os apacentamos. Também temos de aprender a não falar demais quando visitamos as pessoas. Essa é a lição mais difícil de aprender no apacentar. Quanto mais tempo esperarmos para falar, melhor será. Alguém pode perguntar: se não devemos dizer nada, por que razão devemos contatar as pessoas? O segredo é simplesmente contatá-las sem dizer muito. Se falarmos demais, seremos como os amigos de Jó. Porque todos nós presumimos que sabemos muito, é difícil dizer, não sei. Parêntese que abre ... Parêntese que fecha. Rigorosamente falando, não sabemos muito, e o que sabemos, não sabemos de maneira completa. Não devemos contatar as pessoas para as ensinar. Nós temos uma necessidade maior de ensinamento. Devemos ir aos santos e às igrejas para aprender deles. Parêntese que abre ... Parêntese que fecha. O segredo de contatar as pessoas é não dizer muito e permitir que elas digam algo. Também nunca devemos discutir com as pessoas, estejam elas certas ou erradas. Todas as conversas são uma tentação para ajustar os outros, convencê-los ou vender as nossas boas opiniões e conceitos. Parêntese que abre ... Parêntese que fecha. Se o fizermos, não poderemos ajudá-los. Nunca devemos transmitir conhecimento vão aos outros.
As pessoas podem fazer-nos perguntas sobre muitos assuntos, mas temos de aprender a exercitar o nosso espírito para discernir o propósito das perguntas. Parêntese que abre parêntese que fecha. As pessoas gostam de obter conhecimento, fazendo perguntas sobre os presbíteros, os irmãos e irmãs, e muitos outros assuntos. Temos de aprender a ser sábios, a não nos envolvermos com perguntas e a não transmitir conhecimento vão. Essa também é uma lição difícil para todos nós. CWWL 1973-1974, volume 2, pp. 609, 611 a 613. Leitura adicional. O aspecto orgânico da salvação de Deus, capitão 2.